Olá pessoal, dando continuidade aqui às dúvidas enviadas por vocês, a solução de dúvidas. Recebi aqui uma pergunta de um colega de vocês que pediu aqui para poder esclarecer um pouco sobre o artigo 1835, onde trata da sucessão entre os descendentes com relação à sucessão por cabeça e à sucessão por estirpe. Então vamos lá. Vamos lá para o que diz o artigo 1835 do Código Civil. No caput do artigo 1835, ele diz que na linha dos descendentes, os filhos sucedem por cabeças e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. O que acontece? Quando a gente fala que sucede por cabeça, é que cada um vai receber a herança por direito próprio. Ela seria mais ou menos assim. Imagine só que o autor da herança, ele faleceu e deixou 3 filhos, certo? Cada um desses filhos irá receber a sua quota parte por direito próprio. Então, cada um desses, a gente diz que ele vai receber a herança por cabeça, certo? O quinhão hereditário por cabeça. Então, cada um desses filhos iriam receber a herança por direito próprio. Então, caberia a cada um desses herdeiros filhos 1/3 da cota parte da herança, tá bom? Já com relação aos outros descendentes, e quando eu digo outros descendentes, eu estou colocando netos, bisnetos, tataranetos e sucessivamente, esses poderão receber a cota parte ou por cabeça ou por estirpe, certo? Vamos aqui começar a falar sobre essa cota parte por estirpe, essa sucessão por estirpe. Eu venho aqui para o seguinte exemplo. Imagine que esse autor da herança, que eu mencionei no início, ele faleceu e deixou 3 filhos. O filho A, o filho B e o filho C. Acontece que esse filho A, ele é pré-morto, certo? Ou seja, esse filho A faleceu antes do pai dele, tá bom? E esse filho A pré-morto, ele deixou mais 2 filhos. Deixou 2 filhos que na sucessão eles são chamados de herdeiros netos, tá bom? Então, esse filho A que faleceu deixou 2 filhos, que seriam netos ou sobrinhos desses outros 2. Esses dois filhos desse filho pré-morto, ele vai receber a herança por representação do seu pai, certo? Então, observe, a herança do decújo será dividido ainda em 3 partes, certo? A parte do filho A, pré-morto, a parte do filho B e a parte do filho C. Acontece que a parte do filho A será destinada aos netos do autor da herança, que são 2, tá bom? Esses netos, eles vão receber por estirpe, ou seja, eles não vão receber por direito próprio. Então, caberia para eles 1/3 da herança, que o percentual caberia ao seu pai pré-morto, tá bom? 1/3 da herança, o percentual caberia ao seu pai pré-morto, tá certo? A herança vai continuar dividida em 3 partes, uma parte para cada filho. Observe, nessa hipótese, aqueles herdeiros netos, os filhos do herdeiro pré-morto, eles não estão recebendo quinhão por direito próprio. Eles estão recebendo quinhão por representação de seu pai pré-morto, tá bom? Então, a gente diz nessa situação que esses descendentes netos do autor da herança, eles estão recebendo a herança por estirpe, certo? Não por direito próprio. Já imagine uma outra hipótese. Na hipótese do autor da herança, no momento da abertura da sucessão, no momento da morte, ele tinha 3 filhos. E todos esses 3 filhos, eles eram pré-mortos, certo? Os 3 filhos faleceram antes do autor da herança. E todos esses filhos, ele também tinha filhos. O filho A tinha 1, o filho B tinha 2 e o filho C também tinha 2, certo? Então, o filho A tinha 1 filho, o filho B tinha 2 filhos e o filho C também tinha 2 filhos. Observe, nós estaríamos na situação onde nós tínhamos todos
os descendentes do mesmo grau, certo? Na classe dos descendentes, nós tínhamos todos os descendentes de mesmo grau, no caso, segundo grau, né? Os netos do autor da herança. Nesse caso, esses herdeiros netos, eles vão receber por cabeça, por direito próprio, e não por estirpe, certo? Porque nós estaríamos diante da situação onde nós temos todos os descendentes, certo? Todos os sucessores de primeiro grau, da primeira classe, no mesmo grau hereditário, certo? No mesmo grau. Então, não haveria distinção entre a cota parte de cada um. Dessa forma, os netos, o neto do herdeiro, o neto do herdeiro pré-morto, que era só um, vai receber 1/5 da herança. Os dois netos do herdeiro B vai receber cada um deles 1/5 da herança, e os outros dois netos do filho C vai receber cada um 1/5 da herança. Eles vão receber a sua cota parte por cabeça e não por estirpe, certo? Então, essa é a diferença quando a gente trata do artigo 1835, onde ele fala que os herdeiros, na linha dos descendentes, os filhos vão receber por cabeça e os demais poderiam receber por cabeça ou por estirpe. Lembrando ainda, certo, que o direito de representação só é possível entre os descendentes. Não há de se falar em direito de representação entre os ascendentes, apenas entre os descendentes. Espero que tenha ficado claro. Estou à disposição. Mandem as perguntas, as dúvidas, certo? Que assim que possível a gente tenta esclarecer. Tchau, tchau, e assistam a nossa aula.